Olá, boa noite. É com muita alegria que nós vamos iniciar hoje uma live com nada menos que o Dr. Gabriel Benevides. O Dr. Gabriel é um gastropediatra muito parceiro, né, da equipe do Instituto. Dr. Gabriel é pediatra, gastropediatra. Ele é um médico da unidade de gastrohepatologia do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, do HC. Então é uma alegria enorme poder contar com o Gabriel, lembrando que no próximo dia 31 é o dia, né, do gastroenterologista, e em homenagem a esses profissionais que tanto nos ajudam, que fazem a diferença na vida das crianças, né, possibilitando muitas vezes que elas possam fazer refeições felizes e tranquilas, sem dificuldades gastrointestinais, minimizando seus sintomas, minimizando suas dificuldades. Nós convidamos hoje o doutor Gabriel para estar conosco. Nós recebemos dezenas de perguntas e esperamos conseguir responder a todas. Então eu vou chamar aqui o doutor Gabriel. Vamos ver se ele aceita nosso convite aqui. Vamos aguardar, que ele deve estar entrando. Só uma questão de ajuste aqui, que ele já... Aqui. Eu já o aceitei, ele já deve estar entrando. Olá! Tudo bem? Como vai, Gabriel? Doutor Gabriel, muito obrigada pelo aceite. Eu sei a agenda de vocês é uma correria e tirar um tempinho para conversar com a gente é complexo. A gente agradece muito o seu aceite. Não, eu que agradeço o convite de participar dessa oportunidade, né? Eu acho que é uma honra participar bem na semana do gastropediatra, né? Sim, foi proposital. E com a equipe do Instituto e com você, Patrícia, é sempre uma honra. É E isso. obrigado pelo convite. É isso. Eu queria começar te perguntando, queria que você explicasse um pouco qual é o papel do gastropediatra. Quando, né, qual é a diferença e quando a gente deve procurar um gastropediatra? Essa pergunta é boa, né? É um pouco filosófica também, porque a gastropediatria, eu costumo falar que assim, é meio que a especialidade da moda da pediatria. Então, por muito tempo, para quem não sabe, o pediatra adorava fazer pneumologia, que é cuidar de criança com rinite, com resfriado, com alergia. E hoje o pessoal quer fazer gastro, né? Porque a gente tem um conhecimento muito maior, né? Então, das patologias gastrointestinais. E como cresceu muito essa área, né? E é uma área que impacta muito a qualidade de vida da criança, né? Com as queixas gastrointestinais. Então, muitas vezes a gente trabalha junto com o pediatra ou junto com o fonoaudiólogo que quer uma visão do especialista numa queixa específica da criança, né? E agora até os pais estão vindo direto mesmo para o consultório procurando alguma queixa específica. Então, é uma área que está bem em voga e a demanda cresce, né? E estamos entrando junto com uma equipe multi, né, Patrícia? Uhum, tá. E eu queria dizer, você me corrige se eu estiver errado, pela nossa experiência, né, no atendimento a crianças com dificuldades alimentares, as questões gastrointestinais nos parecem ser uma das principais causas, né, da dificuldade alimentar. Ou seja, sempre que nós observamos uma criança com dificuldade alimentar, quando nós vamos olhar a questão da alimentação, as questões gastrointestinais, sempre tem algo a ser investigado, né? E nós já aprendemos também com você e com a sua equipe, com o Dr. Ricardo Toma, que o fato da criança recusar o alimento ou não desejar comer
já é um sintoma que merece ser investigado por um gastropediatra. Então, eu queria que você contasse, estou certa? Existe uma patologia específica que leva mais a esse tipo de problema? É, boas questões, né? Então, do mesmo jeito que a gastroenterologia está evoluindo, a investigação e o cuidado das crianças com dificuldade alimentar, ou de um modo geral, o estudo alimentar pediátrico também, né? E as questões gastrointestinais são muito frequentes nos pacientes com dificuldade alimentar. Porque quando a gente pensa na boca, né? Na boca, vamos engolir, né? Um desconforto pré-alimentar, pós-alimentar. Então, são queixas gastrointestinais, né? E o gastropediatra está virando o especialista médico, né, da parte médica que vai investigar essa criança. Até se é uma questão de dentição, que vai ter que focar, ou uma questão de alguma questão respiratória, ou uma questão gastrointestinal mesmo. E quando a gente vai ver essas crianças, na maioria das vezes, esse quadro orgânico que a criança tem associada é alguma questão gastrointestinal, né? Ou pode vir associada a, e é alguma coisa que talvez a gente fale mais para frente, que é causa e que é efeito, né? Uhum, uhum. Alimentar ou os dois, né? E a gente acompanha essas crianças e investiga. E pensando nas principais causas gastrointestinais associadas, a gente pensa na doença do refluxo gastroesofágico, na constipação, talvez a comorbidade mais associada, e outras doenças esofágicas, né? Então, de experiência, a gente já teve pacientes de várias patologias possíveis, né? Uhum, uhum. Conjunto, tudo. Então, é importante entender a questão gastrointestinal numa criança com dificuldade alimentar. Sim. E a dificuldade pode ser uma consequência de um possível problema gastrointestinal, que você estava falando, né? Exatamente. Então, às vezes, por causa do problema gastrointestinal, então quando a gente pensa uma doença do refluxo gastroesofágico, Uhum, a criança tem muito refluxo, que é o voltar o alimento do estômago para a boca, para o esôfago. Isso leva a uhum, um desconforto uhum. principalmente pós-alimentar. Mas quando a criança ingere um alimento, já tem uma sensibilidade alterada da questão faríngea, esofágica, né? Então, enquanto a gente não melhorar esse refluxo, talvez a gente não consiga dar o próximo passo da reabilitação oral. Uhum. Mas tem outros pormenores aí que a gente talvez converse mais para frente também, né? Sim. Agora, uma pergunta que até chegou aqui: como é feito? Porque toda criança tem aquele refluxo fisiológico, né? Pela própria imaturidade. Me corrija se eu estou entrando muito nessa área. Mas tem algumas crianças que têm que apresentam a doença do refluxo gastroesofágico, porém o diagnóstico é muito confuso, complexo. Quais são quais são as principais diferenças, né, da doença do refluxo gastroesofágico para o refluxo fisiológico? Essa é uma questão diária para o gastropediatra. A gente conversa bastante sobre isso. Então, o que acontece, né? O bebê, ele tem muito refluxo. Tanto que a gente chama esse refluxo de fisiológico, que é fisiológico quer dizer normal, né? Uhum, Eu costumo falar assim, o bebê foi feito para ter refluxo, principalmente o menor de 1 ano. uhum, Por quê, né? Então, primeiro que ele só mama leite. Leite é líquido. uhum, Líquido volta mais, pesa menos no estômago. Segundo, o esôfago do bebê é menor, que é o caminho da boca até o estômago. Ele é mais curtinho. Então, para aquele alimento sair do estômago e vir para a boca, tem que precisa percorrer muito. menos, né? Uhum, O ângulo do estômago para o esôfago do bebê é mais aberto, que propicia o refluxo. E a uhum, principal causa de refluxo dos bebês
porque eles têm o esfíncter esofágico inferior, que é uma válvula assim, que deveria ficar fechada, que não, que ela fica bem entre o estômago e o esôfago. Uhum. Só que no bebê ela fica mais aberta e ela faz relaxamentos mais frequentes e mais duradouros. Uhum. Então, toda vez que mama, o alimento fica no estômago, essa válvula relaxa e acontece o refluxo. Uhum. E uma coisa interessante é que o bebê mama muito leite. Então vamos pensar, um bebê de 5 quilos, ele mama uma mamadeira de 150 ml, que seria 30 ml por quilo. Se a gente pegar um adulto de 70 quilos, é como se ele tivesse mamado ou tomado um copo de 2 litros de leite. Imagina tomar 2 litros de leite de 3 em 3 horas. Você vai ter um Nossa, refluxo. Então, o bebê interessante. foi feito para ter refluxo, né? Uhum. E o refluxo é quando o alimento sai do estômago e vem para o esôfago. E quando sai Uhum. da boca, a gente chama de regurgitação. Uhum. Então, tanto que tem um termo leigo que se usa que é o refluxo oculto, Uhum. que a gente não Uhum. vê sair pela boca. Mas refluxo oculto quer dizer a mesma coisa que refluxo, que é só a voz Uhum. do líquido. Uhum. Então, como que a gente diferencia, então, de um bebê que está com refluxo, que é fisiológico, de uma doença? Se o bebê tem muito refluxo, né? Uhum. Então, Uhum. para ajudar, a gente classifica o refluxo do bebê em 3 tipos. Uhum. Um é o regurgitador feliz. É o bebê que tem Uhum. refluxo, então mamou, fica conversando um pouquinho, o regurgita, mas tá rindo, tá feliz, tá brincando. Beleza. É o regurgitador feliz. Esse termo veio do inglês, que é o happy speaker, que é o feliz. Uhum. Existe o regurgitador problemático, que é aquele que mama e fica muito desconfortável, com evidente impacto na qualidade de vida. Uhum. Esse seria o regurgitador problemático, mas ganha bem peso, desenvolve e é feliz. Então, muitas vezes a gente usa medidas comportamentais para melhorar esse refluxo. E tem Uhum. um regurgitador doença, que é o bebê que regurgita tanto que ele regurgita aquele volume que deveria ser usado para ganhar peso. Uhum. Ganhar peso. Um bebê que regurgita sangue, então regurgitou tanto que machucou o esôfago, regurgitou sangue. Então, é muito importante a sua pergunta, Patrícia, para deixar claro que refluxo não é tudo igual, né? Uhum. Tem um bebê Uhum. que vai ser fisiológico e tem um bebê que tem um refluxo que vai ser a doença propriamente dita. E para Uhum. pontuar aqui, a quantidade de alimento que sai da boca não é o que diferencia a doença ou não, tá? É porque vomitou mais ou menos, regurgitou mais ou menos, que é mais grave ou menos grave. O importante é ver o bebê como um todo. Uhum, uhum, entendi. Perguntaram aqui, existe um exame de eleição para fazer esse diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico? Isso. Eu acho que depende da idade, né? Então, essa é a questão da pediatria. A gente pode tratar o bebê de 2 meses de vida ou o adolescente de 15 anos que é maior do que eu. Então, eu não tenho, Uhum, tenho 1,70 m, então é muito fácil ter um adolescente maior do que eu. uhum, 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 Um bebê pequeno, né? uhum, A suspeita principal vai ser através da história e do exame físico bem detalhado do pediatra, né? uhum, E se a gente identifica um bebê que tem uma doença, talvez uhum, a gente possa fazer um exame para saber por que está tendo essa doença. uhum, Uma série de exames. Na uhum, criança mais velha, então, um escolar, um adolescente, tem um exame que a gente pode fazer, que é um exame que chama pH-metria ou pH-IPM. uhum, uhum, A criança fica com uma sonda no nariz, vai da uhum, garganta e vai até o estômago. uhum. E a criança fica um dia com esse exame. E aí Nossa. consegue Uhum. ver se tem refluxo ou não e se esse refluxo é maior do que tanto, para a gente pensar em doença. Tem que ficar 24 horas com isso? Porém, por isso que a gente é um exame traumático
e muitas vezes a criança, a gente põe, fica 2 horas, ela arranca, né? Uhum. Então, mas na grande maioria dos casos, Uhum. fazer uma história detalhada com o pediatra, fazer um exame físico detalhado, se necessário, fazer um teste terapêutico é suficiente, tá? Uhum. Uhum. Então, na maioria das vezes, a gente inclusive tem respaldo isso de outros médicos, da Sociedade Americana, Sociedade Europeia e Inglesa de Gastroenterologia, que esse tripé, história, exame físico e teste terapêutico, é suficiente para a maioria dos casos de doença do refluxo. As mães que estão nos ouvindo, explica um pouquinho o que seria esse teste terapêutico. Nós temos Ah, muitas mães ouvindo. então, na criança que a gente suspeita de doença do refluxo e a gente não identifica uma causa para esse refluxo, então é muito comum, às vezes, no bebê, ele está com refluxo, mas está mamando muito. A gente diz, opa, antes de dar um remédio, qualquer coisa, a gente vai fazer um ajuste da dieta. Caso não, a gente não identifique nenhuma causa, né? A gente pode fazer um teste terapêutico, que é com uma medicação, sempre tem que ser prescrita por um médico e ele vai avaliar os riscos e benefícios. Essa medicação que a gente usa é um omeprazol, que é um tipo de remédio que é o inibidor de bomba de próton, e a gente vê se em 2 a 4 semanas houve resposta. Se houve resposta, pode ser refluxo. Se não houve resposta, talvez não seja refluxo. Uhum. E aí, qual seria uma outra suspeita? Se não for o refluxo, esse desconforto pode ser uma outra doença também. Pode, pode. Então, claro que avaliando cada caso, porque esse desconforto pode, inclusive, não ser esofágico, né? Uhum. Uhum. Exemplo que eu dou para vocês, que é uma queixa frequente, virem que a criança está tossindo e que a tosse é do refluxo, mas hoje tem muitos estudos que falam que é mais comum a tosse ser de uma rinite alérgica do que refluxo, então tem que entender que está com a criança. Mas se a gente tem um refluxo refratário, né, existe uma linha de investigação que o pediatra pode pedir exames, ou gastropediatra. Então, são vários exames. Um dos principais exames que se faz, né, é a endoscopia digestiva alta, que o pediatra, que o endoscopista vai fazer um exame para ver toda a região do esôfago e do estômago, e comecinho do intestino. Esse exame é importante para confirmar ou não o refluxo e para investigar outras doenças associadas ao refluxo ou que parecem refluxo, mas não são. Uma delas é uma doença que chama esofagite eosinofílica. Uhum. Essa doença, pode até falar mais, né, Patrícia? Uhum. Tem várias perguntas aqui sobre isso. Funde, ela pode se apresentar como uma dificuldade alimentar. Uhum. Então, essa é a grande questão. E aí o que os pais sempre perguntam, né? A esofagite, qual a diferença entre uma esofagite e a esofagite eosinofílica? Ah, esses pais estão muito bem preparados, hein? Hoje o doutor Google, olha. Porque assim, esofagite, pessoal, é qualquer inflamação no esôfago. Então você faz uma endoscopia, o esôfago está inflamadinho ou está um pouquinho vermelho, vai sair no laudo lá esofagite. Mas esofagite pode ter um sobrenome. Ela pode se chamar esofagite de refluxo. A gente também chama essa esofagite de refluxo de esofagite péptica, que é por causa do ácido que volta. Então, ela tem um achado específico na endoscopia. Então, o endoscopista está lá vendo o esôfago, ele vê que tem umas características específicas e a biópsia é específica desse tipo de esofagite. A esofagia eosinofílica é diferente. Quando a endoscopia olha o esôfago, ele vê umas estrias, uns canaizinhos, né, longitudinais. Ele vê esbranquiçados e ele vê também uma fibrose do esôfago. E na biópsia, vê eosinófilos.
que é uma célula específica. Então, por isso que se chama esofagite eosinofílica. Tá bom? O tratamento, obviamente, para uma e para outra é totalmente diferente. É, é boa pergunta também, hein? Todas as perguntas estão sendo ótimas. Para confundir um pouco, que a gente fala que medicina às vezes nem é tudo como preto no branco, né? Então, uma das medicações que a gente usa para tratar o refluxo, que é o omeprazol, pode tratar alguns tipos de esofagite eosinofílica. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com qualquer medicação que a gente use e tem que ser acompanhado com o médico. Para não mascarar o problema, né? Exatamente. E a esofagite eosinofílica tem um fundo alérgico, é isso? Isso. Porque estão perguntando aqui, né? Se tem relação da esofagite com uma questão alérgica, com as alergias alimentares. Ah, tá bom. Eu vou responder como provavelmente. Antes, há uns 10 anos atrás, a esofagite eosinofílica era igual a uma alergia alimentar. Então, você fazia o diagnóstico da doença e você descobria, é para leite, é para ovo, é para peixe, né? Hoje, a gente sabe que a esofagite eosinofílica é como se fosse uma rinite do esôfago. Ou seja, tem gente que tem rinite só no outono, tem gente que tem rinite só quando viaja, vai ter contato com pólen ou com poeira, e tem gente que tem rinite o ano todo e ela flutua, meses melhores, meses piores. Então, a gente pode ter uma esofagite eosinofílica que tem um gatilho alimentar bem estabelecido, leite, ovo, trigo, ou a gente tem uma esofagite eosinofílica que não tem um gatilho alimentar bem estabelecido. E aí, como a rinite, precisa de um tratamento específico. Então, a gente tem um E aí o diagnóstico para saber se é ou não são as provas terapêuticas. Tira os alimentos e vê se reage melhor. É isso? Exatamente, é isso. Infelizmente, não é por falta de teste, de pesquisa, não tem nenhum exame que vê qual que é o alimento que leva à esofagite eosinofílica desse paciente. Então, a esofagite eosinofílica está sempre ligada. Claro, tem a questão que você acabou de explicar, que pode ser sazonal, pode ter alguns gatilhos, mas quando não é essa, quando é a outra, é sempre relacionado a alguma alergia alimentar, algum tipo específico de alimento, é isso? Pode ser. Você entendeu a minha pergunta ou não? Acho que não. Você disse que tem dois tipos de esofagite eosinofílica, que antigamente acreditava-se que era derivada de alergias alimentares, né? Que hoje em dia já se conhece que tem um tipo de alergia que é como a rinite, que você pode ter alguns contato com alguns gatilhos e isso disparar esse sintoma. Agora, não necessariamente a esofagite, ela é sempre disparada, quando ela é eosinofílica mesmo, ela não é sempre disparada pelos alimentos, é isso, não entendi. Exatamente. Pode ser os dois jeitos. E aqui estão perguntando se os sintomas dessas duas são diferentes. Não. São os mesmos sintomas. Sintomas. Então, a esofagite eosinofílica é a doença. E ela pode ter causas diferentes. Uma causa determinada ou uma causa alimentar bem estabelecida. Mas apresentar do mesmo jeito. Tá? E essa, eu estou perguntando aqui também. Quando essa doença pode aparecer? Em qualquer fase da vida? Desde cedo? Tem um tempo para isso acontecer? Boa Uma pergunta. idade que é mais favorável? A esofagite eosinofílica é uma doença nova. E cada ano que passa, a gente se surpreende com informações novas. Então, por um tempo era uma doença do adulto, por um tempo o pico era no adolescente, agora o pico é no escolar, 10, 12 anos, mas a gente tem paciente com diagnóstico já com 1 ano de vida, né? Já às vezes até antes um pouco, então ela pode aparecer em qualquer momento da vida. E eu tive pais de paciente que foram ter a doença com 40 anos, por exemplo. Nossa.
É uma doença mesmo que a gente precisa né, conhecer e com o tempo, né? Isso é importante. Outra coisa que eu queria te perguntar, Gabriel, o diagnóstico é sempre pela endoscopia, né? Isso. Porque às Não, vezes alguns pais têm muita resistência, né, a esse tipo de exame. A criança tem que tomar uma anestesia para fazer esse exame? Explica um pouquinho. então, não, não é por falta de pesquisa. O mundo inteiro está tentando achar um exame que faça o diagnóstico de esofagite eosinofílica sem endoscopia, mas a gente ainda não tem. Nem pesquisa ainda. Tá? Não teve nenhum Uhum, que identificou. Então a gente precisa fazer endoscopia. uhum, A endoscopia na pediatria é feita com anestesista, com anestesia. E apesar disso parecer uma preocupação, eu fico mais seguro, uhum, uhum, porque vai ter um anestesista antes do exame até o término do exame do lado dessa criança. uhum, Não vai ter chance dela acordar no meio do procedimento, né? uhum, E a vantagem é, se a gente faz em bons centros pediátricos, a equipe está acostumada a fazer endoscopia. Então, não uhum, é raro, às vezes os pais, quando retornam com a criança depois de uma endoscopia, falam assim, nossa, a endoscopia dele foi melhor do que a minha. A minha eu fiquei mal, senti uma coisa na garganta e meu filho está melhor do que eu, né? uhum, E a gente faz com equipes cuidadosas, né? E a uhum, anestesia é um suporte a mais, é um excesso de cuidado para esses pacientes. uhum. Isso é importante dizer. Em crianças com esofagite eosinofílica por APLV, quando adquirem a imunidade do leite, também curam a esofagite? Entendeu a pergunta? Entendi. Pergunta capciosa. Não foi minha essa, foi da Gabriela Ah, Navarro. e eu vou explicar um pouco a pergunta dela, né? Porque algumas crianças, principalmente os bebês menores de 6 meses, quando têm alergia a leite de vaca, que é a PLV, elas, por volta de um ano de vida, já não são mais alérgicas. Ou às vezes por Uhum, volta de 2, 3, 4 anos, né? uhum, E aí ela perguntou, e se ela tiver uma alergia alimentar por leite? Teve uma esofagite eosinofílica por leite. Se ela uhum, ficar tolerante a leite, essa esofagite eosinofílica vai melhorar? A gente não sabe, tá? Mas a uhum, gente tem visto que esofagite eosinofílica é uma doença que perdura. Né? uhum, Então, do mesmo jeito da rinite, que a pessoa às vezes tem a rinite pro resto da vida, com momentos de pior uhum, e melhora, a esofagite eosinofílica tem a mesma evolução. uhum, Só que os estudos para esofagite eosinofílica ainda não duram 20, 30 anos. São estudos que duram poucos anos. uhum, Então, essa informação a gente vai ter daqui a alguns anos. uhum, uhum. E na sua experiência, acredito que hoje a sua experiência é um pouco viciada pelos tantos pacientes que a gente acaba compartilhando, né? E acaba focando muito nesse nicho, mas dos pacientes que você já atendeu, sei que você tem uma grande experiência também no HC, né, no Instituto da Criança, tem até um ambulatório, né, específico dessa doença, é, a maior parte delas tinham como um dos principais sintomas a recusa ou a dificuldade alimentar. Assim, é algo que você possa falar realmente existe uma correlação? Sim, né? Então, na maioria das vezes, sim. E é interessante que, às vezes, a criança com esofagite eosinofílica, ela cria recursos para a dificuldade alimentar dela. Então, às vezes, para essa criança é difícil ingerir carne. Então, ela vai cortando pedaços cada vez menores. É Uhum, difícil comer batata frita. Então, cada vez ela coloca, ao invés de pegar 5 batatas fritas, ela pega uma por vez. E vai comendo de pouco. Então, ela uhum, cria mecanismos para conseguir se alimentar. Às vezes, uhum, quando percebe, ela já está com uma dificuldade alimentar avançada. uhum, uhum. Isso Então, também porque, não é, doutor Gabriel, a criança com esofagite eosinofílica, principalmente na primeira infância, ela não sabe verbalizar
este incômodo, essa dor, não é? O que dificulta ainda mais o diagnóstico, né? Sim. Nós- E muitas vezes parece uma doença do refluxo, mas não é. É uma doença do refluxo. É difícil diferenciar mesmo. Aí vai, né? Por isso que a gente sempre coloca para as famílias que nos procuram no Instituto a importância de um gastropediatra cuidadoso e que tem esse olhar e com a compreensão da criança. A gente fala, não é o que come, mas é como come. Eu sei que vocês têm todo um protocolo de avaliação, né? Que esmiuça muito para entender, né? Para tirar aquela pulguinha da Não, orelha, né? e tem perguntas que a gente faz assim, ele bebe água junto com a alimentação? Como assim bebe água junto com a alimentação, né? Mas são perguntas chaves para a gente. Chaves. Corta muito pequenininho os alimentos, engole com a água. Sempre toma um gole d'água depois de colocar algum alimento na boca, exatamente. Uhum. Então, é bem importante. Outra questão, né, que você também colocou é a questão das constipações, né? Hum, E aí, causa ou consequência? boa. Eu diria que alguns estudos já demonstraram isso, que a comorbidade associada mais comum é a constipação, ou seja, é o associado. Tem a dificuldade alimentar e tem a constipação. E ela pode ser causa, consequência e modular a dificuldade alimentar. Uhum, uhum, perfeito. E como que a gente poderia ver isso, né? Então, às vezes a criança tem uma predisposição genética para ter dificuldade, para ter constipação. Devido à dificuldade alimentar e à restrição alimentar, ela faz uma dieta que prende o intestino, né? Uhum, E uhum, aí ela é constipada. E eu costumo falar assim, se o intestino está cheio, não uhum, vai querer entrar mais alimento, para ele ficar mais cheio ainda. Então, a uhum, inapetência, a falta de apetite, pode ser devido à constipação, que vai piorar a dificuldade. uhum, E muitas vezes, quando a gente come um alimento, tem muitas fezes na barriga. Quando o estômago começa a ficar cheio, o estômago manda um comando para o intestino esvaziar. Só que se tem muito cocô muito duro, esse intestino não vai conseguir esvaziar e vai dar dor. Então é também uma criança que vai começar a comer e vai sentir uma cólica. Vai parar, né? Então uhum, ela modula a dificuldade alimentar. E uma uhum. piora a outra. Sim. É, nós percebemos bastante, nós tivemos até um caso interessante, que era a mãe até da enfermeira, e a criança era muito constipada. E aí ela falava, eu não vou levar no médico, porque se eu levar no médico, ele vai falar que ela é constipada porque ela não come, né? E justamente era diferente. Então a gente precisou convencê-la, procurar, né, a equipe de vocês para mostrar para ela que não, era justamente o contrário, né? Que se ela tivesse, né, um sistema gastrointestinal mais funcionante, né, mais funcional, que com certeza ela poderia ter. Isso funcionou, né? Isso deu certo nesse caso. Outra coisa que eu queria te perguntar é assim: algumas mães começam a dar medicação para constipação prescrita por vocês, aí elas sentem que o intestino melhorou, aí elas param. Aí piorou, volta a dar. Aí a gente fala, mas não, eu parei porque estava bom. Como é que é esse tratamento assim? Existe um começo, meio e fim? Ou é uma coisa que a criança vai ter que lidar com isso para sempre? Como é? Isso é E comum? muito comum. É muito comum. Porque a constipação não parece um problema sério. Só intestino preso, né? Qual o problema, né? E Uhum, muitas vezes a família toda é constipada, então acha aquele padrão normal também, né? uhum, É comum a gente ter falhas na administração, né? Que é esse exemplo que você deu, Patrícia. E o intestino é preso por vários fatores. Então, uhum, se ele prendeu por causa da seletividade, restrição alimentar, e eu não melhorei esse cardápio, se eu parar a medicação, vai prender de novo, porque a gente não melhorou a genes, né, desse intestino preso. E às uhum, vezes, depois de muito tempo de intestino preso, a criança fica com medo de fazer cocô e começa a segurar.
E para a gente quebrar esse ciclo de segurar, demora meses. Então, às vezes, melhora a dificuldade alimentar, mas o hábito de segurar continua. E se eu parar a medicação nesse momento, volto a aprender. Então, é um trabalho que não é só medicamentoso, é medicamentoso e todas as orientações que a gente dá também para cada caso. De regular, de ter horário, aquelas coisas todas que são, E, parecem bobeira, mas são fundamentais, né? Essenciais para regular o intestino, não é? Uhum. Nossa, é incrível porque são tantos detalhes, né? Nós já tivemos, por exemplo, crianças que eram tratadas há anos com a né, sendo o diagnóstico de uma doença do refluxo gastroesofágico, e quando nós mandamos para vocês, vocês diagnosticaram que não era isso, que o problema era uma constipação que estava nossa, gerando. Então, assim, foi incrível, porque a alegria da mãe, né, de parar a medicação e realmente ter um. Isso é comum, às vezes, esse diagnóstico de achar que é refluxo porque tem uma constipação? Pode ser isso mesmo? pode, porque quando a gente isso não, isso é um pouco de formação, né? Quando o pediatra pensa que tem alguma questão com a alimentação, ele pensa que é refluxo e começa a dar, Uhum, e não necessariamente é, né? E, uhum, e fora isso, a constipação, o intestino muito preso vai alterar o funcionamento de todo o intestino, todo o estômago. Então, talvez o estômago esvazie mais devagar, vai ter uhum, mais pressão abdominal, vai ter cólica, aí a criança vai fazer força na barriga e se tiver alimento lá vai voltar, né? Então, é uma desregulação gastrointestinal. Né? A gente uhum. tem que ir na causa, senão a gente não vai conseguir arrumar esse intestino. Sim, sim, aí acaba virando uma grande bola de neve, né? É, Aqui também falaram, né? Meu filho tem muita dificuldade para evacuar, é muito seletivo. Aí precisa também descobrir qual é a causa dessa dificuldade, não é? Não adianta qual- só, só querer tratar a seletividade se essa criança também tem essa outra dificuldade, né? precisa dar Outra conforto precisa, é para o dar que o. nós falamos, o primeiro passo, seja a criança que usa gastrostomia, outra via de alimentação, é o olhar, né, cuidadoso dessa questão gastrointestinal, realizada por vocês especialistas, para garantir o conforto. Uhum. Porque, né, a gente parte do princípio que nenhuma criança vai querer comer se logo após, ou antes, ou segundos depois, vai ter um desconforto. Exatamente. Então, a gente sempre, né, coloca isso como uma situação primordial, né? Isso, eu te falar, Pode te falar. agradeço muito, Patrícia. Todos esses anos de troca, a gente aprende muito também com vocês e com todos. Sim, claro, claro. Aqui vem uma pergunta, Gabriel. Acho que ela é comum, porque a gente troca muito paciente e acaba tendo crianças com comorbidades, né? Então, a Luciana está falando aqui, né? Todas as crianças com seletividade alimentar têm que passar pelo gastropediatra. Hum, E aí ela coloca, né, que as crianças que têm transtorno do processamento sensorial têm muitas dificuldades com o intestino preso, porque às vezes elas têm essa dificuldade de intercepção, de perceber, né, esses sinais. Então ela está perguntando, né, se ela precisaria encaminhar, se tem alguma estratégia para ajudar essas crianças enquanto elas não têm essa percepção. Deu para Isso. entender a pergunta? Eu acho que sim. Eu acho que tem. A primeira pergunta é se toda criança com seletividade precisa passar no gasto, né? Uhum, E uhum, depende, né? Muitas crianças, a primeira consulta com um médico de seletivo, com algum profissional de saúde especializado nesse assunto, é o gastro, né? uhum, Mas a maioria das vezes é um local especializado, né, Patrícia? Que eles vão uhum, atrás e vai ter. Creio que a primeira avaliação vai ser sempre da fono, né? uhum, uhum. Vocês fazem uma triagem, né? E Uhum, muitas vezes, de tanto a gente conversar, tem os sinais de alarme, né? uhum, A uhum, criança precisa de uma avaliação. E às vezes até pode ser um excesso de zelo, né? Mas a gente tem que ter uhum, certeza que esse caminho para a reabilitação oral vai estar livre.
né? Uhum, Então, não é uhum, todo paciente, né? Mas uhum, muitos pacientes vão precisar da atenção. E a uhum, constipação com déficit de integração sensorial é bem comum por causa disso, né? A percepção dos sintomas, né? uhum, uhum. Em alguns casos pode até ser necessário algum outro tipo de ajuda, porque às vezes a criança fica com constipação crônica mesmo, né? Isso Exatamente. é, isso é bastante frequente, bastante comum. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Nem todos os gastros têm essa visão. Só consegui agora colocar a mãozinha. As mães estão falando que realmente algumas crianças que têm dificuldade do processamento sensorial acabam tendo que usar outras estratégias para conseguirem perceber, né, quando o intestino está assim ou não. Outra coisa que eu queria conversar com você, que cada vez mais nós temos estudado, são as crianças que fazem uso de gastrostomia, de uma outra via de alimentação, né? E nós temos compartilhado alguns casos, né? E às vezes até casos de crianças que fazem uso, né, de outra via de alimentação, mas não ganham peso ou não conseguem, né, manter a alimentação. E vocês têm contado para a gente, descoberto coisas fundamentais, essenciais para o desenvolvimento dessas crianças, né? Que salvam a vida, a gente fala dessas crianças e dessas famílias, né? Você conseguiria nomear, assim, alguns desses sintomas, algumas dessas doenças que podem comprometer? Comprometer a reabilitação oral numa criança com gastro. Comprometer o ganho de peso, comprometer o interesse pela alimentação, então aquilo que a gente discute, às vezes o esvaziamento mais lento, ou um dumping, uma coisa assim, que é o que vocês normalmente diagnosticam nas nossas crianças, né? São esses dois mesmo, né, Patrícia? Então, o que acontece, né, para o pessoal entender? Então, a criança com gastro, ela pode ter um esvaziamento gástrico muito lento. Então, pôs a dieta, daqui 1 hora ainda tem 90% da dieta. Daqui a 3 horas tem 70% da dieta. Ela vai querer comer alguma coisa por boca? Não vai querer. E outra coisa é o dumping, que eu vou colocar aqui como esvaziamento gástrico acelerado. Então, esvaziar muito rápido. Isso dá um desconforto. Pode levar a hipoglicemia, dor, sudorese, palidez, né? Então, é uma relação ruim com a dieta infundida pela gastro. Inclusive, a criança tem esvaziamento gástrico também. Identificado também. Porque para quem não entende, passa muito, a absorção é muito rápida. Muito rápido, é. Então absorve tanto que o corpo libera um monte de insulina e aí vai glicose baixa. Apesar de ter absorvido rápido, veio mais insulina do que deveria. Dor abdominal, palidez, tontura, né? Sudorese. Nossa, e quantas vezes isso não é diagnosticado, não é? Às É, vezes a criança chega para a gente numa condição e a gente fala, opa, isso aí está aparecendo, vai lá para eles para tratar, porque a gente sabe que sem esse olhar, sem esse cuidado, ele sempre fala, o primeiro conforto é o gastrointestinal, então não nem inventar nada, mudar nada se a criança não estiver bem, né? hum, Então isso é uma coisa comum. E agora eu queria falar com você uma coisa meio dessa integração que nós falamos, né, de corpo e mente, que para a gente é tão importante. Eu sei que vocês também acreditam e trabalham nesse sentido, né, do ser integral. Como é que a gente explica o intestino segundo o cérebro? Como que é essa relação, né, desses dois sistemas, né, o cérebro e o intestino? o intestino ser o segundo cérebro também. Sim, sim, sim. Por que que ele é um órgão tão importante e tão vital também e tão delicado, né? Porque precisa desse olhar tão apurado. Então eu vou dar algumas informações para isso, né? Então, hoje a gente sabe que o intestino e o cérebro se comunicam. E se comunicam por várias formas. Então, tem um nervo que sai de dentro da cabeça, passa pelo pescoço e vai até o intestino. E tem todas as suas terminações no intestino, que é um nervo que a gente chama de nervo vago. E aí, tanto há um comando do cérebro para o intestino e do intestino para o cérebro.
Fora isso, o intestino comunica com o cérebro através de síntese de hormônios, outras substâncias, se comunica com o sistema imune, que o sistema imune também se comunica com o cérebro. E eu vou dar duas informações para vocês. Um dos hormônios da felicidade é a serotonina. E a maior parte da serotonina do nosso corpo é feita no intestino. Uau! A felicidade está na barriga. Né? Isso! Cuidemos da nossa barriguinha, das nossas crianças. Incrível! Incrível, né? E o segundo lugar que tem mais neurônio fora da cabeça é o intestino. Então é um segundo cérebro mesmo. Cuidemos da nossa barriga. O quanto é importante, né, saber disso e, às vezes, compreender a criança, né? Que, olha lá, a medicina tradicional chinesa conhecia isso há 3.000 anos, a medicina tradicional chinesa, mas não a nossa, né? E ele está falando, a variedade das bactérias intestinais influenciam? Essa é uma questão bem em voga, né? Muitos estudos, né? E influencia. Mas eu vou deixar como influencia, como não influencia, isso ainda está sendo esclarecido. Então a gente pode começar a dizer que ir ao gastropediatra você vai também começar a ser mais feliz. É o gastropediatra. Ir ao gastro, mas tem muito a ver mesmo. A gente percebe, né, quando nós temos como isso tem essa conexão e muda, né, a nossa percepção, nosso humor, e como tem essa conexão também as crianças que estão em fase de desfraude também, né, as crianças que estão mais com medo e que seguram. Então existe toda essa conexão que precisa ser muito, muito valorizada, né? Mas eu acho poético essa coisa de ser o segundo cérebro. Segundo cérebro. Acho muito interessante. Você trouxe informações muito preciosas. Estão perguntando aqui, Gabriel, doutor Gabriel, do exame EED, se ele pode ser um exame para diagnóstico da doença do refluxo. Isso. Que é aquele que você ingere, né, e fica em várias posições. Exatamente, Patrícia. Então, nesse exame, para quem não sabe, a criança toma um copo de um líquido que tem um contraste. E é um contraste que sai branco no raio-x. Então, o raio-x vem tudo preto, né? Esse contraste sai branco. Ele não é um problema, ele sai no cocô, não tem nada a ver com o contraste da tomografia. E a criança toma esse contraste e vai fazendo raio-x. Então, esse é um exame que é para ver o formato das coisas. Então, vai mostrar o formato do esôfago, se tem uma área dilatada, se tem uma área afinada. Vai mostrar o formato do estômago, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele está rodado, e o começo do intestino. Esse exame, como a criança bebe contraste e tem que deitar, vira para um lado, vira para um outro, às vezes o técnico põe a mão na barriga. Esse contraste, às vezes, sai do estômago e vem para o esôfago. E isso é normal. Se eu fizer esse exame, vai acontecer isso. Né? Então, ele é um exame para ver anatomia. Não para ver se tem refluxo ou não. Tá? Então, tomem cuidado. Todo EED em criança vai ter episódio de refluxo. Isso não quer dizer que é doença de refluxo. É aquele refluxo que eu estava lá no começo, que acontece, que é fisiológico. Né? Porque eu entendo essa pergunta, não te cortando, doutor, porque muitas mães falam, ele tem refluxo e traz o ED pra gente, né? Então tem lá, terço, não sei o que, voltou a tantos por cento, às vezes tem uns até que falar porcentagem que refluiu, para que terço do esôfago e tal. Então, até foi bom lá perguntar, porque a gente, no Instituto, a gente segue com vocês, então nós sabemos que esse não é exame de eleição para diagnóstico, mas eu sei que muitas famílias, né, muitos vêm com esse exame por falta de conhecimento, enfim, né? De achar que esse é um exame, então só por esse exame que a criança tem refluxo e começa a medicar. Para a gente é importante esclarecer, né? Para os pais e para os... E uma pergunta que é bem... já está passando muito rápido, Gabriel, para te fazer muitas perguntas. Uma pergunta que é bem capciosa, né?
Porque ainda hoje, a criança, às vezes, com muitos sintomas, né? As mães, às vezes, pedem, eu queria fazer uma endoscopia. E ainda hoje, alguns gastropediatras são tão resistentes a pedir. Porque falam, o Sabe, peso está bom, a estatura está boa, né? Tem essa visão ainda mais restrita, né? Então, até é para explicar para os pais, né? interessante, né? Porque uma terminologia que a gente usa é de distúrbio alimentar pediátrico. Uhum, O que eu sou devoto dela, né? E é assim, uhum, qualquer dificuldade alimentar tem um impacto na qualidade de vida. Então, pode uhum, ser um impacto nutricional, pode ser um impacto uhum, de peso na estatura, né? Ou uhum, pode ser um impacto social e familiar. E a uhum, gente tem visto que, nutricionalmente, a criança uhum, ganha peso, cresce, colhe o exame de sangue, hemograma tá bom, ferro tá bom, vitamina tá boa, né? E só uhum, que qual que é o impacto social, né? Qual que é o impacto uhum, familiar? Como que está estruturado, né, o ambiente dessa criança? uhum, Então, uhum, não o fato de estar ganhando bem peso e estar com a estatura boa, graças a Deus que está bem. Mas a gente tem que pensar no uhum. todo. Então, por isso que a gente tem que identificar a causa quando possível. Sim, sim. E não se prender apenas nesse ganho ponderostatural. Alguns estudos já estão saindo, tentando mostrar que as crianças com distúrbio alimentar pediátrico, é, não, na sua grande maioria, são eutróficas, tudo. E, Então, acho que isso vai ajudar, né, a corroborar com essa ideia. E como você disse, né, o distúrbio alimentar pediátrico, a descrição desse consenso de 2019, para nós foi um alívio, né, porque incluiu, né, todas as possíveis consequências, né, e não só uma alteração ponderostatural ou só uma coisa nutricional. Né? uhum, Aqui entre nós, a maior parte dos pacientes, né, tem bom peso e tem boa estatura. é, São as verdade, exceções, né? Patrícia. Até porque hoje os alimentos são muito reforçados, né? As fórmulas, né? Uhum. São muito. Enriquecidos, né? Tem Sim, mais sim. vitamina. Uma última pergunta aqui, doutor Gabriel. Qual é o problema, qual é o risco de usar o Nelcate prolongado por muito tempo? Se existe um risco ou não? Ah, entendi. O Neocate, ele foi feito como uma dieta, um substituto das fórmulas para crianças alérgicas. Uhum, Então, a gente sabe que de todas as crianças com alergia para a proteína do leite de vaca, digo aqui principalmente os menores de 1 ano, apenas 1 em cada 10 dos alérgicos vai precisar do Neocate. Os uhum, pacientes vão tolerar outras fórmulas. uhum, É o Pregomin ou uhum, Alfaré, né, que são as duas opções, uma da Danone e uma outra da Nestlé, ou as fórmulas à base de soja ou arroz. uhum, E o Neocate foi feito para essa situação. uhum, Ele, por si só, não foi feito como um alimento para uma nutrição integral completa. uhum, uhum, Então, como a criança tem 8 meses, come e no lugar da fórmula toma Neocate, beleza, uhum, né? uhum, A questão é o uso prolongado sozinho dela, né? uhum, Então, uhum, tem toda a questão nutricional, acima de 1 ano talvez tenha outras fórmulas para os alérgicos mais adequadas, né? Então, uhum, tem que avaliar cada. uhum, com certeza. Nós só temos mais 5 minutos e precisamos finalizar. Eu queria muito te agradecer. Acho que essa nossa troca é muito preciosa. A gente poder, né, tirar as nossas dúvidas, por mais básicas que sejam, né, para vocês, por mais, né, óbvias, né, às vezes, mas para nós traz muita lucidez, para as mães, né, reforça muitas vezes a nossa orientação, os nossos pedidos. E queria deixar esses últimos minutos para você deixar umas mensagens, deixar uma mensagem. O que você gostaria de deixar assim de mais importante para as mães que estão nos assistindo, que têm filhos com dificuldades alimentares, questões alérgicas? O que você acha de mais precioso, assim? O que as mães precisam
estar atentas? O que que você considera? Olha, eu creio que eu acho a grande palavra da pediatria no futuro vai ser responsividade, que é tentar ler a criança e responder de acordo, né? Então eu diria que tentar, como que eu posso falar isso? Tentar dar o máximo de atenção possível à criança, Uhum, uhum, tentar ler os sinais que ela está trazendo e uhum, identificar. uhum, E a partir daí, perceber. É um desconforto quando engole, está comendo demais, está comendo de menos, está feliz, está triste, né? uhum, É um momento, né? Então, eu acho que esse vai ser o futuro da pediatria, o resgate, né, dessa uhum. pediatria mais antiga, desse cuidar mais antigo, que não é mecânico, é responsivo, né? Sim, Eu acho maravilhoso. que a partir dos próximos anos, nos congressos e nas lives, cada vez a gente vai falar mais disso, né? Será que a gente vai conseguir, né? Eu acredito muito, humanizar mais, né? Dar mais ouvido aos pais, né? Que já tem artigos que estão colocando isso, a importância do pediatra, né? Ouvir as queixas das mães, não apenas como um queixume, mas entrar e a conexão, né? Da mãe com a criança, né? Que É. é fundamental ela conseguir estar bem para ler esses sintomas e poder compartilhar com pediatras, gastropediatras tão especiais como você, como o Dr. Ricardo, com toda a equipe de vocês. Acho que vocês fazem a diferença. Então, muito obrigada, doutor Gabriel, pela participação. Foi incrível. A gente só está recebendo elogios. Foram centenas de pessoas que estiveram aqui conosco essa horinha. E eu só tenho a te agradecer de coração por toda a parceria e por todo o trabalho. Patrícia, eu agradeço muito o convite, foi um prazer, uma honra enorme estar aqui dividindo com você esse espaço. E eu estou à disposição, né, para a nossa parceria profissional e comunicação também. Com certeza, a gente sabe disso. A gente sabe que você é muito acessível e que a gente consegue sempre trocar e tirar as dúvidas dos nossos pacientes. Muito obrigada, uma ótima noite. Muito obrigada a toda a audiência, a todas as perguntas e até uma próxima. Obrigadão, até a Parabéns próxima. pelo Dia do Gastroenterologista. Obrigada. Manda um abraço a toda a equipe, tá bom? Vou mandar e um abraço para vocês também, todo mundo aí. Obrigada, doutor Gabriel. Até.